Ok, minha gente. Então, esse aqui é o plano de ensino da nossa disciplina de TCC 1. É uma disciplina de 30 horas, né? Qual é a nossa ementa? Nossos objetivos aqui de estudar, né? Nós vamos ver como elaborar um projeto, né? E desenvolver o processo de pesquisa, tá bom? Mas não é qualquer pesquisa. Pesquisa em ensino de física, onde algo fundamental são as revisões bibliográficas, né? Tá bom? E a ideia é desenvolver o projeto com os adequados instrumentos de investigação, tá bom? Ah, e é nesse TCC 1, nós vamos ter o problema particular aí de definição do tema, né? Que vai ser o objeto aí de estudo, seja em ensino de física, né? E do seu trabalho de conclusão, tá bom? Beleza, nós vamos trabalhar isso que está aqui na ementa com o objetivo de familiarizar o estudante com esses temas aí, né? Tanto do bom ponto de vista teórico como do ponto de vista prático, né? Desenvolvendo isso com raciocínio e método, né? Método de trabalho. E aí nós vamos desenvolver essas habilidades com essa a ideia de dar sequência nas disciplinas seguintes, tá bom? Na nossa grade, são 3 TCCs, né? TCC 1, TCC 2 e TCC 3, tá bom? Nesse primeiro TCC, nós vamos elaborar o projeto, tá bom? O TCC 2 é a, a execução do projeto, né? E TCC 3 é a escrita, né, do trabalho e a sua defesa, né, a apresentação, ok? Muito bem, qual vai ser a nossa metodologia? Nós vamos usar textos, né, em geral eletrônicos, vão estar disponíveis lá no Siga, tá bom? Para o estudo e reflexão. Nós vamos ter fóruns, fiquem atentos, né, quando o professor postar lá no Siga, e as leituras recomendadas, ok? Muito bem. A disciplina de TCC 1 é exatamente uma disciplina para o professor dar aula, né? É para o aluno desenvolver o seu projeto, né? O que a gente pode fazer aqui como professor é dar a orientação para essa montagem do projeto, tá bom? Beleza. A nossa avaliação, ó, tem um ponto-chave a nossa avaliação, que é a entrega do projeto, né? Ou pré-projeto, né? Que está marcado para o dia 29/11, ok? Tem aí uns 50 dias, né? Mês de novembro inteiro, mais aqui 20 dias de outubro, tem bastante tempo, dá para fazer, tá? Muito bem, as notas da disciplina, ó, vão ficar assim: 20% é o fórum, né? Fiquem atentos lá quando o professor postar. A segunda etapa é a avaliação do projeto, tá bom? Ok? Quer dizer, a entrega, né? A entrega. Digamos assim, é o texto, né? 60% da nota vai ser o texto do pré-projeto, e aí o restante, ó, 20%, vai ser a apresentação do pré-projeto que foi entregue, certo? A nota vai ser dividida assim: fórum, a entrega do projeto, né, o texto do projeto, e a sua apresentação, a sua defesa. Ok? E aí, a bibliografia são textos que vão falar sobre produção científica, né? Como
os livros de metodologia científica, né? Aqui tem um livro do Andrade, será que era Andrade? Tem aqui também outro livro de produção científica do Azevedo, a prática de pesquisa do Castro, como elaborar projetos de pesquisa aqui do Gil. Tem esse livro clássico aqui, ó, do Lakatos e Marconi, Metodologia do Trabalho Científico. Eu tenho um PDF desse livro, acho que depois eu vou enviar junto com o material aqui da aula, tá bom? E aí também tem um livro aqui do Martins, é, com, com dicas aí, né? Um manual para elaborar monografia e dissertações. Muito bem, tá aqui ó, o plano da disciplina. Depois vocês podem conferir esse plano lá no Siga, tá bom? Se o professor não tiver colocado, ele vai colocar depois, mas de qualquer forma eu quero enviar pelo menos no privado de vocês, depois que nós terminarmos aqui, ok? Beleza. Aí eu gostaria de agora comentar com vocês o que a gente vai fazer aqui nessa disciplina, tá bom? Quer dizer, já falei, acabei de falar isso, né? Vamos entrar nos detalhes aqui na nossa disciplina de TCC1, que também é chamado, olha, Desenvolvimento de Projeto 1, tá bom? Ok? Então, nós vamos ver agora as ideias básicas aí em um trabalho em ensino de física, né? Por que ensino de física? Nós estamos aqui num curso de licenciatura, né? A licenciatura é uma formação acadêmica para o ensino, tá bom? E aqui, particularmente, nós estamos na licenciatura em física. Nosso objeto de estudo, digamos assim, é ensino de física, tá bom? Muito bem, vamos ver agora alguns conceitos gerais sobre a pesquisa científica. O objetivo geral com a nossa disciplina aqui, né? Criar condições e meios necessários para que os graduandos, né, vocês, consolidem os saberes, habilidades, valores, pautados pela prática pedagógica, crítica e reflexiva, através da análise da realidade educacional e da produção acadêmica relevante, né? Em outras palavras, nós vamos pegar tudo aquilo que a gente viu, né? Vamos usar tudo aquilo que a gente viu na nossa formação aqui, né? Tudo que a gente foi visto aqui pela nossa grade curricular, forma os saberes, as habilidades, os valores, né? Isso aí vai compor a nossa bagagem, né? Para a nossa prática pedagógica, tá bom? Tudo isso que vocês acumularam durante esses quase 3 anos, né? De licenciatura em física, vai compor aí a bagagem da prática de vocês pedagógicas. E aí nós vamos aplicar isso, né? Na análise educacional ou na produção acadêmica, tá bom? Muito bem. E agora, mais especificamente, né? Com a nossa disciplina de a nossa disciplina de TCC1, né? Os 3 TCCs de maneira geral, né? Eu tenho um objetivo bem claro de promover a construção da autonomia do estudante, tá bom? Vocês é que vão produzir o conhecimento, né? Nas outras disciplinas, é o professor quem, de certa forma, é mediador entre o conhecimento de vocês, né? Nas disciplinas de TCC, é o aluno quem tem que devolver essa autonomia, tá bom? O trabalho é do estudante, ok? Fique bem claro. Nem o professor Edemir, vamos chegar e botar na mão de vocês, ó, tá aí, esse é o trabalho de vocês para você apresentar. Não, né? É vocês que vão ter que montar todo o projeto depois,
o artigo ou a monografia, tá bom? Para dar autonomia para vocês, certo? E aí, nesse processo, vocês vão correlacionar, né, teoria e prática na nossa área de formação profissional, que é a física, certo? Isso aí vai levar vocês a refletir, tá bom? Tudo aquilo que foi trabalhado aqui ao longo do, do curso, né? E bem como também construir novas metas, né? Novas possibilidades, certo? Na sua vida pessoal, acadêmica e profissional, ok? Muito bem. eh, e aí vocês vão produzir, né? Lá, na autonomia de vocês, vocês vão produzir, né, um sistema de informações personalizadas para uma reflexão sobre a vida acadêmica, né? Ou sobre a prática pedagógica, que vai ser desenvolvida aí durante as atividades teóricas práticas, né? Que integram aí o currículo. Muito bem. E vocês vão usar as experiências referentes a atividades realizadas, seja qual for o seu projeto, né? Vocês vão utilizar essas experiências, né? Catalogando documentos, né? Fazendo aí, digamos assim, um acervo, né? Para consultas posteriores, tá bom? Muito bem. É, tudo que eu falei até agora foram os objetivos, né? Tá. E com aqueles objetivos, né? No final, lá de TCC1, TCC2, TCC3, você, né, estudante, vai construir um artigo ou uma monografia, tá bom? As nossas disciplinas de TCC1, 2 e 3 devem resultar num artigo, né, ou numa monografia, tá bom? O resultado final seria isso, ok? Que vai ser o trabalho de investigação, né, ou sistematização, registro, né, ou reflexão aí da prática pedagógica desenvolvida, tá bom? Aí nessas 3 etapas do TCC, que é aqui é o objetivo final de tudo, né? Ok? Produzir, no final, né, de tudo, produzir um artigo, uma monografia. Muito bem, e aí, é, de forma especial, né, o TCC é uma pesquisa que vai, de certa forma, traduzir a prática, né, as técnicas, ou ainda aspectos históricos e científicos, que vai possibilitar ao estudante uma reconstrução crítica da sua formação pessoal, acadêmica e profissional, tá bom? TCC é a culminância de todo o curso de física, né? O curso de licenciatura em física, ok? Tem todo esse aspecto aí. Muito bem. Aí, como eu já comentei, vamos ter 3 disciplinas de 30 horas, TCC1, TCC2 e TCC3, tá? E aí, vai culminar no nono período, né? A disciplina TCC3. O acompanhamento da construção por parte de vocês, de estudantes, né? Fica a cargo do professor coordenador e do tutor, né? Edemir e eu vamos acompanhar vocês, ok? Muito bem. E aí, como é que vai ser elaborado? Seja o projeto, a execução do projeto, o artigo ou monografia, né? Ele pode ser realizado individualmente, tá bom? Ou em grupo de 2 estudantes, tá bom? Importante aqui, uma regra importante do TCC e do projeto, né? Você pode fazer individualmente ou em grupo de 2 estudantes, certo? Ok? E aí, como a gente sabe, como eu já falei, vai, vai culminar na estrutura de um artigo ou de uma monografia, certo?
Esse trabalho deve ser passado para o tutor, né, e eu repasso para nosso caro Idemir, tá bom? Eu e o Idemir vamos acompanhar vocês. E aí, vamos, quer dizer, o tutor aqui tem a tarefa da correção, né? Tá bom? Quer dizer, nós vamos receber o projeto e vamos avaliar, correção e avaliação, né? Ok? Lembrando que tem a apresentação, né? Não só vai ter o texto vai contar 90 não, 60% da nota, né? Enquanto que a apresentação vai é, representar 20% da nota, tá bom? Muito bem, alerta muito importante, importantíssimo. Alerta importantíssimo. O plágio parcial ou total, né, de um artigo, de uma monografia, anula o TCC, tá bom? Ok? Na verdade, é até crime, né? Plágio, o plágio total ou parcial. Ok? Então, muito cuidado mesmo. Nós, nós vamos fazer uma pesquisa, elaborar lá uma revisão dos artigos, dos trabalhos da área, né, do problema que a gente está querendo desenvolver, né? Mas a gente não pode simplesmente reproduzir, né, letra por letra, palavra por palavra, os textos alheios, né? Ok? Você pode até achar excelente o texto, que texto bom, que texto maravilhoso, né? E aí o que que você pode fazer? Você pode fazer a citação, ok? O, o correto é você fazer a citação. Você não faz só o Ctrl+C, Ctrl+V, não, tá bom? Certo? Você faz a citação também não pode ser, você não pode, o seu texto não pode ser só citações, né? Quando você acha que tem uma informação bem estruturada ali dada por um autor, você cita o autor, certo? Mas o seu trabalho não pode ser todo formato só de citação, você não é só citar os outros, né? Você tem que construir o seu texto com começo, meio e fim, né? Igual uma redação, introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Ao longo disso, você cita os autores que compuseram a pesquisa, tá bom? Aí tem várias formas de citação, a gente até já comentou lá nas outras disciplinas, né? A citação pode ser direta, ou pode ser indireta, tá bom? Então, fiquem atentos, existem vários aplicativos aí para a gente verificar se foi plágio, né? Tá bom? O professor tem uma ferramenta para verificar se teve plágio ou não, tá bom? A gente facilmente consegue verificar se teve plágio ou não, tá bom? Fiquem atentos. Beleza. E aí, que trabalhos nós podemos desenvolver, né? Eu acho que até cheguei a comentar com vocês, né, nas aulas presenciais aí que a gente teve antes, a gente já teve a discussão sobre isso, sobre o TCC, né? Possibilidade número 1, você pode fazer um trabalho de revisão bibliográfica, bom? O que que é uma revisão bibliográfica? Você escolhe lá um tema, né, um conceito físico, e analisa a sua evolução histórica, né, como é que ele foi estudado, trabalhado, né, ok? Ou ainda pode estudar uma técnica ou uma metodologia do ensino, né? Você faz uma revisão da bibliografia a respeito dessa técnica ou dessa metodologia, né? Tá bom? Ou ainda, você pode fazer
sobre concepções alternativas, né? De algum conceito, ou alguma técnica, né? Ok? Então, olha só, o que é uma pesquisa de revisão bibliográfica? Dado um conceito, ou dado uma técnica que você quer fazer a revisão, você vai elencar, né, um conjunto de trabalhos, né, de obra científica, de tese, de dissertação, de artigos sobre aquele conceito, sobre aquela técnica, tá bom? E expor como é que os diferentes autores abordaram aquele conceito, aquela técnica, tá bom? Nós temos bem aqui um exemplo. O professor Iremi me mandou esse exemplo aqui, olha. Esse artigo chamado Ensino-Aprendizagem de Física no Nível Médio, Estado da Arte da Produção Acadêmica do século XXI, certo? Vamos ler aqui o resumo. Olha aí o que diz. O presente trabalho permitiu mapear o estado da arte da produção nacional de física, que pode servir como a primeira aproximação à área. Então, ó, eles mapearam a produção nacional sobre ensino de física, tá bom? E aí, a análise inicial, que distribuiu todos os trabalhos publicados de 2000 a 2007. Esse artigo, ó, foi produzido em 2007. Então, eles analisaram lá o início do século, esses 7 primeiros anos no século XXI, né? Aí dividiram em temáticas utilizadas, né? E aí, especialmente nos eventos científicos, né? As temáticas utilizadas nos eventos científicos sobre ensino de física, e mostrou que a produção se concentra na temática ensino-aprendizagem, tá bom? Essa tendência mostra uma visão instrumentalista da pesquisa de ensino de física, muitas vezes tecnicista, aqui já vai para, ele já está dando uma conclusão, né? Ele já está dando uma conclusão aqui do que eles observaram, né? Eles observaram que a maioria dos trabalhos vão nesse, nesse, ah, nesse ponto de vista, né? Instrumentalista, tecnicista, tá? Que visa, basicamente, fornecer subsídios para o professor melhorar o desempenho do aluno, certo? Pela análise do conteúdo dos resumos, foi possível perceber que, em geral, a ênfase é colocada nos aspectos cognitivos do ensino-aprendizagem, deixando de fora outros aspectos envolvidos, que podem não fazer jus, né, à complexidade do processo. Esse resultado indica a necessidade de um maior investimento na pesquisa teórica, né, permite uma reflexão mais profunda das muitas dimensões do processo educativo. E aí houve uma distribuição de 100 trabalhos, ó. Eles analisaram 100 trabalhos sobre ensino-aprendizagem física, em subtemáticas, que indicou que a produção se apoia no tribel, desenvolvimento de experimentos para laboratório, didático, em seguida, propostas de metodologias e estratégias de ensino e recursos didáticos, tá bom? Minha gente, eu recomendo fortemente a leitura desse artigo, tá bom? Recomendo fortemente, porque ele vai, ele vai justamente listar um tanto de trabalho que pode ser feito na área de ensino de física, tá bom? Se a pergunta de vocês quais são os exemplos de trabalho, pois aqui ele vai listar um tanto de exemplos de trabalho bem grande, né? 100 trabalhos, ó, tá bom? Eles analisaram 100 trabalhos, ele pode servir como exemplo para vocês, ok? Deixa eu voltar lá. Muito bem.
Ok? Eu dei um exemplo de revisão bibliográfica que é legal que vocês podem tomar como exemplos, né, de trabalhos. Beleza? Vamos para a segunda possibilidade. Uma primeira possibilidade é essa que eu acabei de falar, revisão bibliográfica. Uma segunda possibilidade é a intervenção didática, certo? O que significa isso? O estudo da aplicação de alguma estratégia didática, certo? Para a sala de aula. Pode ser uma técnica, uma sequência didática, né? Alguma ferramenta para o ensino. Pode ser, por exemplo, um aplicativo, né? Você passa lá um aplicativo, um site que desenvolve lá didaticamente alguma coisa, né? Pode ser um jogo educativo, você criou lá um jogo didático, né? Pode ser uma sequência didática. Eu acabei de comentar lá naquele outro artigo, a elaboração de laboratórios, né? Ou de experimentos, também é interessante, certo? E aí, eu posso ilustrar esse tipo de trabalho com um trabalho que eu fiz recentemente, ó, tá bom? Olha aqui, é um trabalho que eu mesmo desenvolvi recentemente como um TCC de minha especialização, tá bom? O nome do meu trabalho aqui, ó, Praticando a Física, manual online de experimentos simples com material do cotidiano. Vou ler aqui o meu resumo, tá? Eu apresentei como um TCC de uma especialização. E aí, nesse trabalho é apresentado um manual online de experimentos simples de mecânica, ó, tá bom? Eu me foquei numa área que foi a mecânica, tá? Realizado com materiais do nosso dia a dia, os experimentos foram escolhidos pela consulta em sites, artigos, livros didáticos, né? As atividades práticas abordam tópicos de cinemática, dinâmica, estática, força, energia e fluidos. E aí o objetivo do manual é facilitar a compreensão desses conceitos básicos estudados nos cursos teóricos de física, enfatizando o caráter experimental das ciências da natureza de maneira geral. O manual é disponibilizado de maneira online, é um endereço eletrônico, né, num link, que permite ao estudante acessar o vídeo e o roteiro de cada experimento. A realização dos experimentos práticos, né, de verificação pelos próprios estudantes, pode proporcionar um conhecimento mais palpável, né, comprovado pelo próprio aluno na sua realidade cotidiana, certo? Ou seja, para melhorar aí o ensino-aprendizagem, certo? E aí, tal resultado pode ser atestado pela aplicação do manual em 2 turmas. Eu usei esse manual em 2 turmas de física, né? Um do ensino presencial e um do ensino à distância, certo? Ok? Pronto. Olha aí, um exemplo de um exemplo de intervenção didática, pode ser a elaboração de um experimento, tá bom? Hã, muito bem. Então, relembrando aí, primeira possibilidade, você pode fazer uma revisão bibliográfica sobre algum assunto, alguma temática, né? Número 2, segunda possibilidade, você pode fazer uma intervenção didática, né? Aplicação de alguma estratégia didática. A minha estratégia aí foi um manual de experimentos, certo? Mas pode ser um jogo educativo, pode ser um site, né, um aplicativo, ok? Você utiliza na sala de aula e verifica lá como os alunos são afetados, né? Você tem que fazer depois uma, uma análise, né, do resultado daquela prática. Muito bem, vamos adiante. Terceira possibilidade. Pode ser um estudo teórico, né? Ou teórico prático. Você pode, por exemplo, ó, elaborar um instrumento de coleta de dados. Pode ser um questionário, né?
Aí esse questionário você pode aplicar por meio de uma entrevista, né? Entrevistando as pessoas, os alunos, né? Ou os professores, você pode fazer uma coleta de dados com professores, certo? Ok? Você pode fazer uma entrevista ou pode fazer um questionário, certo? Questionário que eu digo escrito, né? Que visem a mapear, por exemplo, concepções alternativas dos alunos, né? Sobre um determinado tema. Ou mapear concepções da ciência, né? Ok? Tanto professores como os alunos. E aí, olha só, tem uma observação. Quando vocês escolherem, seja qual foi a escolha de vocês têm que primeiro discutir comigo, né, ou com o professor, antes de colocar no papel, tá bom? Para a gente ver se é plausível, pode ser aplicável, tá? Muito bem. Vamos ver aqui exemplos dessa terceira possibilidade aqui de um TCC. A gente já viu aqui o artigo de revisão, né? Vou mandar para vocês, vou fechar ele aqui. E aqui um exemplo dessa outra abordagem, ó. Um artigo intitulado A Natureza da Ciência, né? Qual é a natureza da ciência, de acordo com alunos do ensino médio, certo? Aqui está sendo caracterizado como um estudo apenas exploratório, né? Inicial do professor Boniek, lá de Teresina. Olha aqui o resumo. O trabalho apresenta um estudo realizado com alunos do ensino médio, onde se investigou as concepções dos discentes sobre a natureza da ciência, né? Sobre o que é a ciência, né? O que a ciência faz. E aí, dentro dos resultados iniciais obtidos, esse estudo aponta que tanto alunos ingressantes como concluintes, né, que participaram da pesquisa, apresentam as mesmas concepções, algumas até equivocadas, ó, sobre o que é a ciência, tá bom? E aí, conclusão, né? Isso aí mostra que novas metodologias devem ser repensadas aí para mudar este quadro que ele verificou, tá bom? Como é que ele verificou, o professor aí, Boniek? Esse texto depois eu vou mandar para vocês também. Depois eu vou mandar para vocês também. Aí na leitura vocês vão ver o que é que ele fez, né? Ele fez um questionário, né? Cadê? Tá lá no final, parece. Ele fez um questionário, cadê? As perguntas que ele fez para os estudantes. Meu Deus, cadê? Tá lá no final. Aí, ele passou as questões, ó. Essas questões para os estudantes, ó. Primeira questão, para você, que objetivos a ciência tem? Segunda questão, você acha que os cientistas no seu dia a dia de trabalho seguem um único método, né? Terceira questão, você acha que a religião e a política já influenciam, poderão influenciar a ciência? Você acha que existe diferença entre conhecimentos da astronomia, da astrologia, né? Ok? E aí, depois ele vai analisar as perguntas, né? Ok? Muito bem. Então, aí é um exemplo do terceiro, da terceira possibilidade. Eu também tenho um exemplo, né? Teve essa pesquisa aqui do professor Boniek. Eu também fiz um trabalho, uma outra especialização que eu fiz, ó, chamado Questionário Diagnóstico sobre Ensino-Aprendizagem de Física e Matemática no Ensino Médio. Aquele trabalho do professor Boniek que eu acabei de comentar, ele queria
investigar as concepções sobre a natureza, né? O que é que os alunos pensavam sobre a natureza. Aqui não, ó. Eu passei um questionário diagnóstico para os meus alunos, calouros da universidade, certo? Bem na primeira semana, eu já passei esse questionário diagnóstico para ver como é que estava o conhecimento deles de física e matemática, né? E aí eu aproveitei também para ver como foram as condições de ensino, né? Se tinha professor, se eles fizeram remoto, se eles fizeram presencial, né? Que aí a gente teve também a epidemia aí que obrigou os alunos ao ensino remoto, né? Tá bom? E aí eu também fiz um questionário, igual o professor Boniek. Cadê? Cadê o meu questionário? Aqui é a introdução, que eu vou falar sobre os questionários. Sim, ó. Aí eu passei um questionário com 12 questões de física, com esses temas aí, e 5 questões de matemática, com esses assuntos, tá? E aí verifiquei que os alunos têm até um conhecimento razoável, né? Deixa eu ver se está aqui no... não está aqui, não. Lá no final, na conclusão, tem, né? A média de acertos, acho que cerca de 70%, né? Então, tá razoável a pesquisa que eu fiz. Ok? Então, ó, terceiro, um terceiro tipo de TCC que você pode fazer é fazer essa investigação, ou por entrevista, ou por questionário, né? De algum conceito, de alguma concepção, tá bom? Eu fiz sobre conceitos de mecânica e física, aliás, matemática elementar, o meu questionário. A professora era mais sobre, o professor Boniek era mais sobre concepções da ciência. Muito bem, vamos aqui adiante. Tá, quais são os nossos passos? Eu dei ali 3 possibilidades, né? Como é que você vai escolher uma daquelas 3 possibilidades? Você, primeiro, define que tipo que você vai fazer, né? Você quer fazer um questionário? Você quer aplicar um experimento, um jogo didático, né? Um aplicativo? Você quer só fazer uma revisão bibliográfica sobre algum assunto? Você decide. E aí, uma vez que você definiu o tema, quer dizer, o tipo, você vai atrás do tema, né? Certo? Qual é o jogo que eu quero aplicar? Você vai lá e vê quais jogos que tem. Qual experimento que eu quero aplicar? Ou qual questionário que eu quero aplicar? Você vai lá, você pesquisa. Olha, nós temos um site de periódicos aqui da Federal de Santa Catarina, só de ensino de física, tá aqui nesse endereço, tá bom? Na SBF também você pode encontrar algumas coisas sobre ensino de física. Na Unesp, que é a Universidade Estadual de São Paulo, tem lá também um link só para essa parte de educação, né? Aí tem outro jornal, o jornal aqui, LAPEN. Tem também a Federal do Rio Grande do Sul, certo? Aqui tem 2 endereços, 2 sites lá sobre ensino, tá bom? Aqui um terceiro, um outro. Esse aqui eu não conheço, não. Essa universidade aqui, o Vigo. Muito bem, aí vocês podem fazer a pesquisa nesses lugares, ou se você quiser, se você já tem um tema, você pode, eu gosto muito de usar, é o Google Acadêmico, não sei se vocês já viram, Acadêmico. O Google Acadêmico, ele faz pesquisas em trabalhos acadêmicos, né? Dissertação, essas coisas. Você põe lá o tema que você... aqui, ó, por exemplo, eu fiz aquele de questionário, né? Fui lá no Google Acadêmico, coloquei questionário diagnóstico. Apareceu lá um tanto de questionários que foram feitos, né? O jogo didático, você bota lá no Google Acadêmico, jogo didático, ele vai te dar lá um tanto de trabalhos realizados, tá bom? Beleza.
Aí depois que você definiu o tipo, né? Definiu o tema, aí naquele tema, o que que você quer fazer com aquele tema, né? Ok? Ou seja, qual é o seu objetivo com aquele tema, né? Elaborar ali alguns objetivos, certo? E aí, temos que responder o que que nós pretendemos, né? Qual o objetivo, o que que eu quero fazer, né? E como isso aí pode ser uma contribuição, né? Para a vida docente, certo? E, em particular, na sala de aula, tá? Então, passo importantíssimo, né? Qual o objetivo que você quer com o seu trabalho. Beleza. E aí, olha só, lá na pesquisa bibliográfica, você pegou lá um tanto de arquivo, de artigos sobre o tema que você escolheu, né? Do tipo que você escolheu, sobre o tema que você escolheu. Para cada artigo lido, é bom você fazer um fichamento lá, né? Com as partes principais, né? Certo? E também outra coisa importante, ó, os aspectos metodológicos do artigo, né? Especialmente as normas da ABNT, tá bom? Muito bem. É, Aqui ele vai comentar os dois artigos que eu já comentei, né? E aqueles dois artigos, ó, foram, foram retirados esses dois links aqui, ó, tá bom? Dois artigos que eu já apresentei para vocês. Vieram desses dois artigos. E aí nós temos uma tarefa de casa com esses dois artigos, ó. Tarefa de casa. Vocês vão ler o artigo, tá bom? Vocês vão observar os objetivos e vão anotar, tá bom? Você lê o artigo, o que que o autor queria, né? Os autores queriam. Anota lá, né? E aí depois, vocês vão ver se tem alguma diferença entre os dois artigos. Os dois artigos são iguais ou são diferentes, né? E aí, vocês vão identificar qual é a abordagem dos dois artigos e qual que você prefere daquelas duas abordagens, né? Bom, qual que você achou mais interessante. E aí, observe qual foi a metodologia, né, que ele fez. Passou um questionário, ou só fez a revisão, né? Dos artigos, a separação dos artigos, né? Questionário, entrevista, análise de documento, revisão, né? E aí você pode ver se lhe agrada ou não, né? Você se sente ok, tarefa de casa. Depois eu vou cobrar essa tarefa de casa. O professor não me deu nenhuma orientação, mas de repente pode pontuar, né? Muito bem. Se fosse um encontro presencial, eu ia pontuar que era para. Beleza. Então tá aí. Depois eu vou mandar essas transparências para vocês. E aí, dando continuidade aqui, é, também vou mandar para vocês o. Vou mandar para vocês. Como é que chama aqui? A estrutura de um pré-projeto. Lembra aí, o objetivo dessa disciplina de TCC1 é, no final, vocês elaborarem um projeto, certo? Um pré-projeto. Ok? Aí vocês vão se dividir em duplas, né? Ou fazer individual, para apresentar lá no final. Quer dizer, vocês vão me entregar o texto, né? E apresentar, tá bom? E aí, é, vamos, nós vamos é, ver agora como deve ser esse pré-projeto que vocês devem nos entregar e construir. Primeiro, o que eu acabei de falar, né? Tem que escolher o tema, né? Escolher o tema, né?
tem que delimitar ali, o tema pode ser algo bem abrangente, né? Tem que delimitar quais são dentro daquele tema, né? Depois você vai fazer o levantamento bibliográfico, né? Tem que ler, daquela leitura você vai selecionar o material que lhe mais, lhe mais interessa, né? E aí, então vem um planejamento do seu trabalho, né? O que que você vai fazer, como você vai fazer, tá? E aí, depois, planejamento desemboca na redação, né? Beleza. A redação que vocês vão concluir lá no final da disciplina, nós temos aqui o esboço, ó, tá bom? Aqui é o modelo, ó. Tem aqui o cabeçalho, né, da universidade, do centro, do curso, e aí vem o nome do aluno ou dos alunos, né? Se for em grupo, coloca o nome dos dois, põe o título do trabalho, cidade, né, o ano. Aí depois vem aqui uma folha de rosto, né? Identificando, pré-projeto, apresentado à coordenação, né? Sobre a orientação, aí bota o nome do professor e do tutor. Cidade, ano, aí vem um sumário, ó. O seu tema, né? E da alimentação, seu tema, justificativa, certo? Eu quero estudar lá um jogo didático, né? Aí você fala, os jogos didáticos são importantes, né? Para, quer dizer, é que é o tema, né? Mas você tem que explicar o que é um jogo didático, né? E aí a justificativa é isso que eu estou falando, né? Os jogos didáticos facilitam, né, o aprendizado. Hoje em dia a gente vê que os alunos têm muita dificuldade em assimilar os conceitos, né? Muito bem. Aí vem a problematização, né? Qual o problema que você quer resolver, né? Aí você argumenta, né? É parecido com a justificativa aqui, né? O problema que você quer abordar. E aí, o que que você vai fazer, né? Você pode colocar, né? Vamos analisar um jogo didático, né? Vamos aplicar na turma, né? Bom, quer dizer, isso aqui é bem específico, né? De maneira geral, é melhorar o ensino-aprendizagem específico. Vamos aplicar na turma, vamos colher os resultados, vamos analisar os resultados, né? Mais específicos. Referencial teórica, você tem que fazer uma pesquisa bibliográfica sobre aquele assunto, né? Aqui você vai falar, né? Na literatura você tem muitos trabalhos, né? Assim, sabe? Metodologia, né? Aqui, como é que você vai fazer isso, né? Vamos usar alunos de tal colégio, né? De tal série, tal turno, vamos usar você pode descrever aqui, deve descrever aqui como é que vai ser, se for um jogo didático, né? Como é que vai ser o jogo. Aí vem o cronograma, né? Como vai ser feito todas essas etapas e no final você tem que dar todas as referências, tudo isso que você utilizou, tá? Depois, por último, vem os apêndices e anexos. Tá, eu acabei falando já. Tá, eu acabei me adiantando, né? Mas aqui aqui nesse modelo tem aqui a explicação de cada tópico, né? Ó. O tema deve ser objetivo e condizente com a pesquisa desenvolvida, né? É o cartão postal do trabalho, digamos assim. E convença tal que deve ser delimitado, né? E geralmente são temas bem abrangentes, você tem que delimitar o que você vai fazer. Aqui no caso, ó, um exemplo, concepções alternativas sobre ensino de física, né? Aí um exemplo de delimitação. As concepções alternativas, né? Discentes do curso de física, de Água Branca, né? Aqui é uma hipótese. No que refere à consolidação e utilização de conceitos e a modelagem matemática, né? Ou seja, como é que vai do conceito para a sua descrição teórica, né? Matemática.
ok? Como é que um conceito vira um número, né? Um conceito teórico vira um número, cabeça dos estudantes. Beleza. Justificativo, a relação do estudo com o contexto social, destacar como surgiu, né, os motivos da escolha do tema, considerações acerca do espaço geográfico da pesquisa, né, onde vai ser aplicado, né, apresentar as razões de defesa do seu estudo, sua importância e relevância, né, possíveis contribuições para esse, esse campo de estudo, né, e isso em termos gerais, segundo, existe três partes aqui que a gente pode usar na justificativa, né, as experiências vividas, a formulação do problema e a contribuição do trabalho, né, isso que eu acabei de falar, e ó, a justificativa pode, segundo esse autor, pode ser separado nessas três partes, né, você pode aproveitar para seguir essa divisão. E aí vem a problematização, né, o quê? Especificamente quanto ao foco do estudo, certo? Ou seja, o problema que você quer resolver, né? Ok? Então, aqui é importante apresentar como pode ser uma pergunta, né? E aí o objetivo que a gente vai falar daqui a pouco seria uma espécie de resposta para esse problema, certo? Por isso, que para responder essa dúvida, propõe o desenvolvimento da pesquisa que a gente quer realizar, tá bom? Ou seja, só existe uma pesquisa se houver esse problema, certo? Muito bem. Então, aqui um exemplo, quais são as concepções alternativas sobre o ensino de física construídas na formação acadêmicas que são utilizadas na consolidação dos conceitos e na modelagem matemática. É o problema, quer dizer, é a justificativa que estava no item anterior, aqui seria ela em forma de problema, né? Muito bem, os objetivos, né? O para quê, né? Inicia-se sempre com o verbo no infinitivo, são extraídos diretamente do problema, né? E problema geral ter os objetivos. Você pode ter uma resposta geral, né? Termos gerais, o que se busca alcançar com aquela com aquela pesquisa, e tem os temas específicos. Os específicos seriam passo a passo, né? O geral é uma resposta geral, e aí como é que você vai responder aí passo a passo, é o específico. Intrínseco ao objetivo geral, e pode definir as etapas a serem cumpridas para atingi-lo com vistas a verificar a especificidade dos objetivos, né? Transforme os mesmos em questões. Esses específicos aí podem ser separados como questões norteadoras, né? Analisar, investigar, verificar, identificar, constatar, caracterizar, conhecer, descrever, etc. Muito bem, naquele exemplo lá, o geral é investigar as concepções alternativas construídas pelos discentes no curso de física, utilizadas na formulação dos conceitos e na modelagem matemática. Beleza. Com esse objetivo geral, você teria esses particulares, ó, caracterizar o perfil dos estudantes, identificar as concepções alternativas, verificar as concepções nos dois tipos, né, na formulação dos conceitos e na modelagem matemática. Ele deu um exemplo aí, né? Muito bem, o próximo passo é o referencial teórico, é a revisão da literatura, né? Levantamento bibliográfico, que pode ser também chamado de estudo da arte, né? Acerca daquele estudo. E aí, como esse autor fala, ó, qualquer que seja o campo a ser pesquisado, sempre será necessária uma pesquisa bibliográfica para ter um conhecimento prévio daquele assunto, tá bom? Aí você vai fazer leituras, fichamentos, seleção, organização de textos, né? Sem esquecer de registrar as fontes, tá bom? Livros, revistas, jornais, ok? Entretanto, vale destacar que essa etapa, da forma como está exposto, não precisa ser alongada quando é o pré-projeto, tá bom? É uma pesquisa, digamos assim, preliminar, tá? No caso do projeto, seja no
No caso de um projeto que essa fase seja mais aprofundada, né, vai auxiliar na construção da fundamentação teórica da pesquisa, certo? E vai levar a discussões dos conceitos, permitindo estabelecer as categorias do seu trabalho, teóricas, né? Ok? As temáticas de discussão. Muito bem. Tá? No pré-projeto não pode ser muito alongado, porque a gente não tem tempo para isso, né? Isso vai ser aprofundado lá no TCC2, onde você vai executar, né? Beleza. A metodologia é o como, né? Compreender o percurso a ser percorrido para atingir os objetivos, certo? Para apresentar o contexto da pesquisa, né? O local, os sujeitos, tipo de pesquisa, os instrumentos, a organização, como vai ser analisado, né? Muito bem. E aí, um cronograma, ó, o planejamento do desenvolvimento, certo? As etapas da pesquisa, ok? Aqui tem um exemplo, ó, distribuído entre 2016 e 2017. Planejamento no primeiro semestre, ó, o, o estudo do conhecimento, estado do conhecimento, isso aqui deve ser a revisão bibliográfica, né? Dos dois primeiros semestres, aí o instrumento de pesquisa, depois você vai testar, né? Analisar, aplicação dos instrumentos, análise do dado, redação, ó. Você vai sempre estar fazendo a redação. Aqui foi distribuído em 4 semestres, né? Mas no caso, o nosso tem que ser distribuído em 2, né? É o TCC2 e o TCC3. Ou pode começar agora, né? Três semestres. Muito bem. Aí, importante as referências, né? Ok? Aqui tem algumas dicas das normas da ABNT que depois vocês podem consultar com mais detalhe, né? Ok? E aí, algumas dicas, observações. O tempo verbal do projeto é o futuro, né? É o futuro, vocês vão fazer ainda. E aí, as anotações são mais breves, né? Vai ter um resumo que é a compreensão das ideias, certo? Resumo crítico e informativo. Quer dizer, aqui é quanto aos livros, né? Você pode fazer anotações do que você leu, você pode fazer resumo, você pode fazer uma resenha, você pode fazer um fichamento, né? Ó, tá bom? Aqui é quanto à pesquisa bibliográfica, tudo isso aqui. Muito bem, minha gente.